Como aplicar a comunicação não violenta na prática? Esta é uma live da série Casos Reais, em que nós vamos demonstrar aqui para vocês como aplicar a comunicação não violenta na prática em alguma situação real trazida por participantes ou então que esteja na mídia, retratada na mídia. Então, nós da equipe Colar vamos falar aqui hoje para vocês como vocês podem realmente aplicar na prática a comunicação não violenta para cuidar de situações que possam estar acontecendo na vida de vocês. Aqui os meus colegas Letícia, Dani e Pedro. Vou aceitar eles aqui para participar junto com a gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá. Boas-vindas a todos. Alô, bem-vinda, Lê. Alô. Bem-vindo, Pedro. Beleza, só falta a Dani. Está entrando agora. Muito bem, agora sim. Boas-vindas, Dani. Olá. Maravilha. Vou contar então, pessoal, como é que funciona essa live. É um pouquinho diferente da outra live que a gente faz. Funciona assim. Nós contamos o caso para vocês, que foi trazido anonimamente para nós, ou então que está rolando pela mídia. A gente compartilha as nossas primeiras impressões, o impacto que isso causou em nós, o que a gente teve de pensamento, de julgamento. Em seguida, a gente busca empatizar com cada uma das partes envolvidas no conflito, na situação. E aí vai ser possível imaginar soluções, imaginar resoluções, mostrando as possíveis aplicações dessa forma de pensar, dessa filosofia da comunicação não violenta nessa situação específica, de uma forma bem prática, de uma forma bem factível. Então, nós vamos passar para nossa situação de hoje. Boas-vindas a todos que estão chegando agora. Muito bem. O nosso caso, pessoal, ele é... Vou ler o caso aqui para vocês. Foi trazido assim. Não consigo reagir de outra forma, sem ser explosiva e impulsiva perante o comportamento da minha filha de 11 anos. Ela não se preocupa com o tempo que temos, os horários e os compromissos, e faz tudo devagar, e acaba sempre se atrasando. Já consegui mudar o horário de dormir para 22 horas e ainda está difícil tirá-la da cama às 6h15. A minha comunicação está estressante. Ela não aguenta mais as cobranças e pede desculpas por não ser perfeita. Tentei explicar que não é questão de perfeição que queremos, e sim comprometimento. Mas ela é muito devagar e isso me irrita. Este é o nosso caso. Interessante aí, né, pessoal? Quem Vamos aqui nunca, fixar né? o nosso tema. Quem nunca? E então nós vamos para a primeira parte do nosso processo. Então, passar para as nossas primeiras impressões, primeiras ideias, primeiros pensamentos a respeito do caso. Quem gostaria? Fala, eu queria lembrar uma coisa na live. Eu queria Por lembrar que favor. mesmo que você não tenha uma filha ou um filho, que você pode usar esse conteúdo dessa live para fazer reflexões em relação a casos que você vivencia. Às vezes com alguma criança próxima de você, ou sobrinho, ou uma criança que você convive, ou às vezes não é nem com uma criança ou um adolescente. Às vezes você pensa, né, tem esses julgamentos, tem uma relação que você pensa assim, nossa, aquela pessoa é devagar, é lerda, e todos esses pensamentos, eu me identifico com isso. Então você pode usar tudo isso que a gente vai falar nessa live para levar para a sua vida, assim, para aproveitar, né? Como que você tem um olhar diferente de um conflito, né? De uma situação assim estressante. Como que você pode olhar com outros olhos
e fazer com que a vida seja mais leve, que construa relações mais saudáveis aí na sua família e em torno de você. Então, só para lembrar disso. E aí, o que a gente vai falar agora é como que essa história impacta na gente, né? Então, ouvindo essa história, como que isso chega em mim, assim? Vou lá, então. Bom, quando eu escuto uma história dessa, eu sou mãe, então assim, eu me identifico, né, com a mãe e me identifico com a filha também, que em algum momento eu já fui a filha, né? Então eu me identifico com os dois lados, assim. Primeiro eu lembro de toda a educação que a gente é acostumado, né? Que eu acho que as pessoas estão estressadas e a gente não sabe exatamente como lidar com isso. E muitas vezes uma pessoa que está devagar e a gente está com pressa, até em reunião de trabalho, não precisa nem ser criança, o quanto que isso é chato, o quanto que isso é cansativo, o quanto que às vezes você quer largar a pessoa lá, sabe? Tipo, então o quanto que eu acho que eu me identifico muito com esse caso, porque eu geralmente eu sou meio acelerada. Tem horas que eu sou a lerda também, mas tem horas que eu tô acelerada e a pessoa tá lá devagar e eu falo, vamos, anda, vamos embora. E assim, eu acho que me dá um pouco de tristeza quando eu escuto esse caso, porque eu falo, nossa, isso é tão corriqueiro e a gente lida tanto com isso, assim, a vida inteira e as pessoas não sabem, né? Eu não sei lidar com isso, tô aprendendo agora. Acho que essa live promete. Acho que é assim que chega em mim. E você, Pedro, como é que chega quando você ouve essa história, esse caos? Ah, eu eu tô relendo aqui o relato para ver se eu entendo melhor, assim, né? Porque uma primeira vez deu algumas sensações de dá uma tristeza de ver essa relação familiar que chega num grau agudo, né? Assim, as relações de convivência muitas vezes elas chegam nesse grau agudo e de sensação de que não tem solução, de esgotamento, de desgaste, né? E muitas vezes os desgastes nas relações que são as relações mais importantes, né? E com as pessoas mais queridas, assim. Então, me dá uma tristezinha de ver isso acontecendo e uma curiosidade também de ver como é que a gente vai destrinchar essa história aqui e pensar como que a gente pode, né, aplicar a comunicação não violenta na prática, olhando para essa história. E você, Letícia? É muito louco, porque a primeira coisa que me vem é assim, o quanto é uma sensação de lamento, assim, profundo, sabe? É um lamento que a gente viva num mundo em que os horários são mais importantes do que as pessoas, na prática do dia a dia. Como é difícil você ser mãe, como, tipo assim, a sensação que eu tenho como mãe, né, é que, assim, 90% dos meus com a maternidade tem a ver com o mundo dentro do qual eu estou maternando. Tem a ver com as exigências de levar a criança para cá, trazer a criança para lá, trabalhar, 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 e estar no horário, fazer não sei o quê, e tá tudo pronto, não sei, sabe? E como isso estressa a nossa relação de um jeito que não tem a ver comigo e com as crianças, sabe? E é um negócio assim muito... uma sensação de injustiça, sabe? De tristeza e de... É quase como se a gente estivesse olhando aqui para um sintoma de uma coisa muito mais ampla, muito maior. E aí me vem uma sensação assim de impotência meio esmagadora, sabe? Uma sensação assim de que é como se a gente estivesse aqui enxugando gelo, tentando cuidar na relação de algo que é muito maior do que essa relação. Tem a ver com capitalismo, tem a ver com machismo muitas vezes, né? Porque assim, nesse relato não aparece o pai da criança, né? Não vejo.
enfim, não sei o quanto que ele está ali para apoiar esse processo, o quanto que, né, essa pessoa às vezes acorda de manhã, levanta a criança e aí ela sozinha tem que fazer café, não sei o que, lá e de novo levantar a criança, lá e de novo falar com a criança. Quer dizer, não tem outra pessoa, porque se você no meio desse estresse todo, você vai acabar tendo dificuldade de se comunicar de forma empática, né? Então, você tem uma pessoa que está fazendo essa interface de comunicação, enquanto a outra está cuidando das questões práticas de, sei lá, e colocando as coisas no carro, e acordando o irmão mais novo, fica tudo mais simples, mas parece que não, né? Então, assim, para mim vem uma solidão muito grande. Quando eu leio essa frase da menina também, pedir desculpas por não ser perfeita, isso me dói tanto, me dói essa adolescência de 11 anos em que é tão difícil estar nesse lugar. Mas acho que é basicamente isso, sabe? É uma sensação assim de que acho que todo mundo seria uma mãe tão melhor se a gente pudesse ser mãe em paz. Se não tivesse o mundo, sabe? Capitalismo, trabalho, não sei o quê, escola, pai, né? E as coisas que tem que fazer, e tem que fazer a criança fazer, que eu acho que é a pior parte. Então, esses tem que todos que entram no caminho do amor imenso que a gente sente, né? Umas pelas outras, né? Mães, filhos, pais, enfim, né? E como isso é muito profundamente triste para mim. Acho que é essa a minha primeira impressão. E você, Paulinho? Acho que me identifico bastante com essa situação, porque eu sou uma pessoa mais lenta. Eu sou uma pessoa devagar. Eu sou uma pessoa que preciso ter o meu tempo para fazer as coisas e eu detesto ser apressada. Então, como essa pessoa, né, não que eu não seja alegre, animada, né, etc, etc, mas acho que por conta da minha anemia também, né, eu sou uma pessoa mais langanhenta, assim. E aí quando traz esse caso, eu me identifico com a menina e fico lembrando da minha adolescência, em que eu tinha que acordar muito cedo, em que eu tinha que estar sempre sendo obrigada a, a viver o tempo dos outros. E não tinha um mínimo de escolha de como que eu gostaria de fazer as coisas, porque estava sempre tudo sendo demandado de fora. Não tinha essa coisa de eu poder escolher a partir da minha motivação intrínseca, né? Como que eu queria lidar, o que que eu queria fazer primeiro, qual que era o tempo que eu ia me programar para levar para fazer cada coisa. Então, acho que eu fico com essa questão, né, de identificação mesmo, porque sai de mim esse lugar de pensar que as pessoas têm tempos diferentes e que chato, como disse a Letícia, né, que a gente tenha um tempo determinado e restrito, né, duro, assim, né, que não pode ser flexível para poder caber diferentes formas de estar no mundo. Então, acho que é mais ou menos isso que fica forte para mim. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Exatamente, ler o tempo de fora de mim, de fora da gente. Que difícil qualquer pessoa se encaixar completamente. Parece que ele não é o tempo de ninguém. Não, então, né? É isso que é irônico, porque era para ser o tempo de todo mundo e nunca é o tempo de ninguém, né? A média entre o meu tempo e o seu não é o meu tempo e nem é o seu. É tipo Isso é aquela muito roupa triste. tamanho único, que não Isso, cabe em ninguém. Em uns fica largo, exatamente. nos outros fica apertado, né? Aquela coisa que, na verdade, único, né? Não serve em ninguém. Então, se não temos mais considerações, primeiras considerações, Tem um ponto também, só. por Acho que é da favor. Mariana que trouxe um comentário bacana. Que ela falou: já fui essa filha e hoje sou essa mãe. Eu achei excelente, porque é isso. Principalmente quando a gente já esteve no papel de filho, né? Todo mundo tem papel de filho. Mas
a gente tendo a oportunidade de ser mãe, e você olhando as coisas também dá uma metaconversa assim na cabeça, sabe? Você olhando para você enquanto você olha para você de baixo, de cima, é muito louco. Então, eu acho isso muito legal também, esse aspecto. Muito bom, faz todo sentido. E aí, com essas primeiras impressões, né, agora tendo deixado mais de lado esses pensamentos, né, eu acho que a gente então segue para buscar empatizar com cada uma das partes envolvidas nesse caso. No caso presente, nós temos a mãe e temos a filha. Aí iria sugerir para que a gente empatizasse primeiramente com a mãe, que foi a pessoa que trouxe o caso, né? Então, do que ela está querendo cuidar? Quais são as coisas mais importantes para ela nesse momento? O que ela tem medo de perder? Todas essas questões que a gente vai tentar investigar empaticamente e vai falar um pouquinho para vocês. Ô, gente, eu fiquei Então, na dúvida se agora é empatia ou se é o julgamento que cada uma está pensando. é primeiro o julgamento? É, não é? É, né? É, a gente abrir aqui pra gente entrar na cabeça, tipo assim, de fazer de conta, né? Se eu tô na cabeça dessa mãe, o que que essa mãe tá pensando, né? Pô, gente, que legal, tava pulando um passo. Não, mas tranquilo, porque faz parte do processo da gente empatizar, a gente escutar o julgamento primeiro e aí encontrar Sim, as coisas que estão dentro dele. Não se preocupe, faz perfeito. parte Tá tudo também. certo. Não, então, É, né, falemos os julgamentos primeiro, então. Boa. Ah, legal. Teve alguém que estava em dúvida do caso, a Lê já complementou aí no chat, então vamos que vamos. Bom, então a gente tem duas personagens, a mãe e a menina, né? Que foi considerada devagar, lerda. Então eu vou falar primeiro um pouquinho o que essa mãe deve estar pensando. E aí eu acho que na hora que eu li o texto, tem uma frase que a mãe fala assim. Ela é devagar, uma coisa assim, né? Então já vem um rótulo, assim, o julgamento já vem no texto, assim, né? Não estava nem disfarçado. Então, assim, eu acho que essa mãe, a hora que ela vê essa situação ali, ela deve pensar assim: meu Deus, essa menina está me atrapalhando, eu vou chegar, a culpa de toda a desgraça da minha manhã é dessa menina, né? Tipo, eu vou chegar atrasada nos meus compromissos. Então, eu acho que tem esse diálogo interno, assim, uma raiva, né? De, tipo, meu, essa menina era. E tem uma coisa, assim, eu acho que, né, quando eu leio, o rótulo aí tá muito forte, né? Ela já olha pra menina assim com. Ai, essa menina lerda tá me atrapalhando. Eu acho que essa é a frase que vem forte em mim, assim, quando eu vejo a mãe nessa situação. Acho que essa frase. Essa menina lerda está me atrapalhando. Está atrapalhando a minha vida. E eu acho interessante eu falar isso, porque muitas vezes alguém vai falar, nossa, a mãe pensa isso. Uma mãe, né? Que a mãe é considerada assim, né? Uma pessoa quase santificada, que não pode, né? Tem que. Não, a mãe, com certeza, nesse julgamento deve ter isso aí. E aí, ao decorrer da live, vocês vão ver como é que a gente pode transformar esses pensamentos em uma coisa valiosa, que é uma coisa que conecta a gente com as pessoas, né? Que é esse que é o convite da comunicação não violenta. Então, para mim, esse é o pensamento forte da mãe. Essa menina é uma lerda e está atrapalhando a minha vida, assim, tá? A culpa é dela. E você, Pedro, o que vem para você em relação à mãe? O que você acha que ela está pensando e julgando? Então, ela falou assim, né? Não consigo reagir de outra forma sem ser explosiva e impulsiva. Então, me parece também que ela tá com um julgamento sobre ela mesma, né? E do tipo, talvez ela esteja até se sentindo culpada, não sei, mas esse autorrótulo que ela está colocando, né, de impulsiva, de explosiva, talvez ela esteja com outros julgamentos sobre ela mesma, do tipo, o que eu não estou fazendo de certo como mãe, né? Devo estar errando em algum lugar como mãe, que é muito comum. Então, ao mesmo tempo que ela parece que ela está julgando a filha, né, decepcionada, assim, ela deve estar também se julgando muito, né, e talvez com raiva de si mesma por não estar achando uma outra forma, né, de
de fazer com que a filha faça aquilo que ela gostaria que a filha fizesse. E você, Lê? Tá. Fazer o teatrinho aqui da mãe, tá? Então, assim, se eu entrasse na cabeça da mãe, assim, eu vou falando essa mãe, ai, que saco! Que saco! Todo dia essa história. Que saco! Tipo, eu tenho horário para chegar, tenho 1000 coisas para fazer, essa pessoa não pode colaborar o mínimo. Que parte que ela não entendeu ainda? O que é tão complicado? Eu tenho que fazer tudo isso. Essa pessoa só precisa acordar no horário. O que custa? Né? E aí, assim, o que eu tô fazendo, do jeito que eu tô falando, eu olho pra ela, ela fala comigo com essa cara, desculpa que eu não sou perfeita. E aí, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Sendo que eu só queria sair no horário, eu queria cuidar, é bom pra ela, eu queria cuidar dela. Mas olha só que situação. Né? Então, assim, tem, é como se eu tivesse o tempo inteiro entre a culpa e a raiva. Ou eu culpo a menina, ou eu me culpo. Então, acho que é uma coisa assim. Tem mais um pensamento que me vem. Por que ela não podia ser mais como eu? Acho que é uma coisa assim. Quando ela fala muito essa coisa, eu não sei se a mãe em si se considera uma pessoa devagar ou não, mas ela fala muito, ela é muito devagar, ela é muito devagar. E aí fico com a sensação de que tem esse pensamento, por que ela não pode ser mais como eu? Ou por que ela não pode ser diferente? Isso tem, né? Por que ela não podia ser diferente? Né? E essa coisa, essa sensação. Então, para mim, vem mais ou menos isso. Legal, para mim fica possível aqui algo que talvez possa passar pela cabeça dela, de que seja uma falta de cooperação deliberada também. Como se a menina estivesse fazendo de pirraça, né? Como se a menina tivesse, né, conscientemente indo devagar para poder atrasá-la, né? Ela fala aqui numa parte, ela não se preocupa com o tempo, que temos horários para os compromissos e faz tudo devagar e acaba sempre me atrasando, né? Aquela coisa de, pô, cara, parece que você faz de propósito, né? Parece que você realmente está relutando, né? Não está fazendo o mínimo esforço para me ajudar. Parece que tem um lugar assim meio também de desespero, de falta de cooperação, de falta de olhar para o outro e falar, cara, você não está fazendo o mínimo esforço, né? A gente já conseguiu te fazer dormir mais cedo e mesmo assim tem essa dificuldade de você acordar, né? Então, me parece que tem um lugar assim também que vocês ainda não tinham comentado. Pedro, Me veio aqui também uma possibilidade dela estar pensando assim: essa menina é uma egoísta, entendeu? Ela só quer seguir o próprio ritmo, ela não se importa, ela não tem, ela é uma sem noção, ela não consegue ver o ritmo da casa das outras pessoas, ela só quer viver no ritmo dela, né? Parece que pode ter esse tipo de pensamento aí também por trás, né? Para completar, vem um folgado também, né? É muito folgado, olha lá, ó. Pelo amor, eu aqui me matando e a pessoa não consegue levantar e ficar pronta. Só isso que ela tem que fazer. Acho que, eu não sei, porque isso não apareceu nessa história, mas é um negócio de mãe, assim, que me vem também, que é assim, onde é que ela vai parar se ela não tomar jeito? O que vai Essa ser coisa da dessa menina? educadora. O que vai ser dessa menina se ela não é capaz de acordar cedo, gente? Como é que ela vai trabalhar? Que tipo de vida ela vai ter? Isso. perfeito. Querem fazer primeiro, então, a empatia com esse lado, que a gente apresentou alguns julgamentos. Tá, beleza. Depois a gente fala os julgamentos da filha e empatia com a filha, né? Beleza. Só Então, observar aqui que eu tô vendo a Mariana trazer, a menina não podia colocar o próprio despertador. Pois é, Mariana, tem várias estratégias possíveis para cuidar dessa situação, as soluções, e a gente vai olhar para isso, né? Tipo assim, trazer, acho maravilhoso que você esteja trazendo. Mas uma das coisas que a gente pratica aqui nesse momento é a gente buscar empatia e estar com a situação. E depois
buscar a solução. Porque o desconforto é uma coisa ruim da gente estar e uma das coisas que faz com que a gente tenha um movimento contrário àquilo que cuida. Porque quando a gente tem um corte na mão, o que a gente faz? A gente vai lá, passa sabão, limpa, põe band-aid, né? Depois que a gente põe band-aid. Mas muitas vezes a gente tem esse impulso, quando a dor é emocional, de sentir a dor e fugir, ao invés de ir lá, limpar e aí botar o band-aid. Então, nesse momento a gente está praticando a estar nesse desconforto da situação, sem correr para o band-aid. Esperar um pouquinho para fazer o curativo. Dani, quer falar a sua empatia, então? Vamos lá. Tem um Você comentário da percebeu? Patrícia aqui, só ler. Me parece que tem um julgamento dos dois lados e falta de conexão, alegria e solidariedade, como se o único caminho delas, horas delas, fossem Para as duas. se julgar. Ah, para as duas, obrigada. Se julgarem mais, não se comunicarem. Mãe ser autoritária. É como se tivesse um caminho só, né, Patrícia? É isso que a gente vai tentar. Ixi, a Dani caiu, gente. E agora? A gente traz a, a gente traz a empatia agora? A gente pode começar a tentar procurar sentimentos e necessidades? Quer começar, Pedro? Eu ia sugerir, Lê, que você explicasse mais ou menos o que a gente vai fazer agora, só para quem não sabe, pode ser? Sim, então a gente está fazendo aqui uma live em que a gente olha para um caso real e aí a gente faz uma demonstração de comunicação não violenta de como ela pode ajudar a gente a lidar com esse caso real, né, na prática. Então a gente mostra como aplicar a comunicação não violenta na prática a partir disso. E aí o que acontece? Nesse caso real você tem um conflito que é muito comum entre mãe e filha adolescente, no caso de 11 anos, tal, em torno de horários e dificuldade de acordar. E a gente primeiro analisou, né, a gente teve com os julgamentos, a gente fez o teatrinho, que são as coisas que passam na cabeça dessa mãe? A gente trouxe tudo que a gente achou que pode passar na cabeça dessa mãe. E agora o que a gente vai fazer é buscar debaixo desse, porque a gente está acostumado a ficar com o julgamento, mas o que a comunicação não violenta faz é isso, é ir mais fundo. Então, a gente vai pegar esses julgamentos, porque eles são importantes, eles estão ali, e a gente vai tentar encontrar o que está dentro deles, de que coisas importantes para essa mãe esses julgamentos estão falando. Né? Quais são os sentimentos que estão presentes nela e quais são essas coisas importantes que estão aparecendo aí. Então, é mais ou menos isso. Alguém quer complementar? Então, está aberta a rodada de palpites simpáticos para a mãe. O que vocês acham que essa mãe pode estar sentindo e precisando? Querem que eu pegue a bola de novo? Acho que já saiu um monte de coisa aqui, a hora que a gente estava falando do julgamento, né? Impressionante. Então, assim, já saiu culpa, já saiu sobrecarga. Eu acho que saiu, assim, uma coisa dela estar se sentindo sozinha, parece, sabe? De tipo assim, meu, eu tenho que dar conta de tudo, assim, parece ter um peso, uma... Nossa, acho que esses são os que vieram mais fortes para mim, assim, essa coisa de estar sozinha, de estar sobrecarregada, de Raiva. estar muito culpada, raiva, boa, né? E assim, acho que em relação a empatizar, acho que é isso. E tem assim, se a gente for pensar, né? Eu acho que tem muito a ver tudo isso que a gente falou aqui com essa questão que a Lê trouxe da questão cultural, né? Da coisa assim, meu, ela tem que resolver, ela tem que estar lá no horário, ela tem os compromissos dela, né? Então, assim, quando ela sente falta de cooperação da filha, ela sente falta de ser vista pela filha também, né? Fala, meu, você não tá vendo o esforço que eu tô fazendo aqui para a família, né? Para o coletivo, e você não tá me ajudando. Então, tem uma coisa de ajuda, de apoio. E eu acho que tem essa coisa, essa falta em relação à filha, mas deve ter essa falta em relação à rede de apoio dela também, né? Eu não sei se ela é casada, se ela tem alguém que ajuda ela nas coisas de casa e tal, mas não sei se tem um filho que é mais velho, que poderia ajudar. Então, assim, acho que ela sente e eu nem sei se essa é a responsabilidade dele mais, ou dela, mas existe, assim,
uma sensação de solidão e de falta de apoio, de não ser vista. Acho que é isso que é o forte, assim, para mim. Né? Um peso muito grande, assim, essa coisa de todo dia a mesma coisa, sabe? Um cansaço, uma exaustão, assim, chegou num limite, sabe? Não sei mais o que fazer, tô perdida. O que que eu faço com essa menina, sabe? Eu acho que é nesse lugar aí, de, tipo, tá perdida, tá sem saída, tá num beco sem saída, tal, sabe? Tô desesperada aqui, não sei o que fazer. Acho que é isso que chega para mim, assim. E para você, Pedro? O que que você vê nessa situação aí? Ah, me parece que ela tá, é como você falou, né, num ponto assim de exaustão, perdida, em algum lugar, até pelo fato dela ter mandado essa mensagem, né? Eu acho que ela deve estar com uma sensação assim de não tô conseguindo ver uma luz e gostaria muito de entender como é que eu posso lidar melhor, né? Gostaria muito de aprender um novo jeito de me comunicar com ela. Então, parece que no fundo, por mais que ela esteja desesperada, né, ou alguma coisa assim, exausta, parece que em algum lugar tem uma pequenina esperança de que ela pode aprender algum outro jeito de lidar com a situação, né? Junto com esse cansaço todo, com esse estresse, né? Ela deve estar se sentindo muito sobrecarregada e, e também me parece que pode até, em algum lugar, ter uma preocupação dela com essa menina, além do incômodo, além da irritação, mas me parece que pode ter uma preocupação assim dela com essa menina. Meu Deus, onde é que essa menina vai parar? Ela não consegue nem acordar. E eu preciso criar essa criatura aqui, e já já ela vai estar no mundo. Né? Então, como é que vai ser se eu não conseguir ajustar ela agora? Se eu não conseguir botar ela no eixo agora? Como é que vai ser quando ela crescer? Meu Deus, vai ser um caos. Ela não vai conseguir dar conta dos compromissos dela, ela não vai conseguir pagar as contas dela. Talvez isso tudo esteja junto, né? Então, talvez junto com esse cansaço, com essa irritação, com essa sensação de talvez de falta de consideração, né? Mas deve ter uma preocupação também, e uma preocupação que vem junto com a vontade de cuidar, de ajudar e de ver essa menina bem no futuro, né? E você, Lê? Eu acho que o que me ocorre também, além disso que vocês trouxeram, tem assim uma tristeza pela desconexão, sabe? Pelo estranhamento. Tem a culpa profunda, né? Que vocês já falaram da culpa, né? Mas assim, aquela coisa que acompanha toda mãe, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Se ela não consegue fazer isso, é porque eu fiz alguma cagada no caminho. Então, em algum lugar eu estou errando. E assim, então, essa sensação de inadequação, de vergonha, de culpa, querendo. Alguém colocou aqui, eu queria até ler que eu achei bonitinho, eu acho que foi a Fabíola, ó. Cansaço, necessidade de colaboração, sim, exatamente, né? Um cansaço, uma necessidade de colaboração, eu acho que uma necessidade de conexão também com a filha, de compreensão mútua, de carinho, né? Porque ela fala que ela é muito reativa e impulsiva e que ela queria ser. Eu entendo com isso que ela não gostou, não gosta de estar assim. Ela queria ter uma comunicação amorosa. Ela queria, e a sensação que eu tenho é que, lá no fundo, né? E né, o meu palpite seria esse, né? Eu suponho que ela queria muito ter espaço para amar a filha dela, para vivenciar esse amor que existe nessa relação, né? E que é uma tristeza grande que isso tudo fica encoberto pela agonia do vamos sair de casa, pela revolta do poxa, mas você não me ajuda, né? Então, acho que é uma coisa assim que me vem. E você, Paulinho, o que te ocorre? Ah, vocês já falaram bastante, né, do que eu tinha percebido aqui, do que eu tinha imaginado.
Para mim, uma coisa não tão óbvia, que talvez seja diferente daquilo que vocês já trouxeram, é essa questão de talvez ter uma necessidade de mudança. Me parece que ela está presa num loop que ela não consegue sair. E aí isso está gerando mais estresse, mais desespero, além da situação que já é cansativa, irritante, etc, etc. Me parece que isso se repetir com uma constância muito grande está gerando uma angústia a mais ali, né? Então, quando ela fala, eu não consigo reagir de outra forma, sem ser explosiva, impulsiva, né? Porque parece que o copo dela já está cheio, né? Já está naquele lugar de, de desespero, de isso continuar se repetindo e ela não conseguir agir de uma forma diferente. Acho que isso é algo que eu posso contribuir diferente do que já foi trazido maravilhosamente por vocês. Ô, Paula, eu queria só comentar uma coisa aqui que eu acho que é importante para empatizar com essa mãe. Tem uma frase no meio que acho que a gente não falou, que é assim, desculpa, a gente já falou na hora da raiva, né? Mas quando a filha fala desculpa por ela não ser perfeita, essa frase deve doer muito na mãe, assim, a hora que ela escuta. Então deve ter uma angústia por trás, né, de ouvir. Eu não sei se a gente falou da angústia, eu acho que para mim chega como uma angústia quando eu escuto isso da filha, assim. Mas legal, só para complementar. Maravilha. Alguém gostaria de fazer mais algum adendo? Eu queria só trazer os comentários excelentes do Alisson aqui. Talvez seja uma forma de a mãe pedir socorro, só que talvez a pressão que a sociedade coloca nas nossas vidas, ela não consegue transmitir esse sentimento. É engraçado, né? Com um pedido de ajuda no meio de um momento de urgência, chega como uma imposição, né? Muitas vezes. Ao invés de ser, olha, a gente tem essa situação e a gente pode trabalhar juntos para ter uma vida mais gostosa para mim e para você. Chega como, faça isso, agora, né? Porque é a causa da urgência. E aí a Patrícia falou assim, a mãe pode estar seguindo um padrão que ela aprendeu e não sabe mudar também, né? A Paula trouxe essa questão da mudança agora, e tem também a coisa do beco sem saída, que muitas vezes é como se a gente tivesse seguido o script que seguiram antes da gente, e é sempre o mesmo, né? E é muito fácil a gente falar não quero isso, mas fica mais difícil a gente tirar isso quando a gente não tem para onde ir. Qual script que eu coloco no lugar? Daí é disso que essa live quer cuidar, de certa forma, né? Ou pelo menos em algum sentido, a gente ajudar a encontrar novos scripts. A Fabiola fala, parece que quanto mais a mãe tenta se conectar, mais se desconecta. Pois é, essas coisas são muito tristes nessas tentativas, né? E o Thiago fala que qual comunicação usar para não ficar se cobrando o tempo inteiro, evitando esse estresse. Pois é, Thiago, nós vamos tentar aqui encontrar formas da gente se comunicar melhor. Vamos ver. Muito bom. Estou gostando dessas interações, hein? Então, vamos passar para os pensamentos, julgamentos, avaliações, ideias, tudo que estiver passando na cabeça da filha agora. Agora a gente vai para olhar o outro lado desse conflito e tentar empatizar com a filha, né, trazendo primeiramente esses julgamentos. Dani, manda ver. É interessante que esse caso foi trazido pela mãe, né? Então, assim, a mãe, a gente tem mais material para fazer, né? A questão. Agora, no lugar da filha, não? Então a Alê sabe. Então, ali, ó, a Alê vai comentar, então depois. Ela tá falando que não. Então, aqui, agora eu vou lá tentar imaginar o que que a filha. Nossa, a filha pensa assim, ó. Já foi filha, sabe? Nossa, mas a minha mãe é chata, meu Deus do céu. Quem que aguenta? Eu vou ter que. Eu tô obrigada a ficar nessa casa aqui com ela, com essa pessoa que quer me, né? Tipo, eu só tô errada. Essa frase que ela fala, né? Desculpa, mãe, por não ser perfeita. Eu não sei se ela fala de uma forma irônica, porque pode chegar também, né? Porque às vezes o filho vai lá e dá uma dessa para dar aquela cutucada na mãe, ou se ela fala de um jeito meio coitadinha. Eu tenho a impressão que essa frase chega do. Se eu fosse a filha, ia chegar de um jeito irônico, com certeza, ia chegar dando aquela cutucada.
Então, assim, eu imagino que tenha muita raiva na menina, uma sensação de falta de escolha, né? Porque, meu, eu vou ter que ficar com essa pessoa aqui, dando esse chilique aqui até quando, né? Então tem um negócio assim, meio que o desespero assim, de estar nessa situação, né? Principalmente porque eu não consigo ter a minha casa, não consigo sair, não consigo, tô presa ali naquela situação e tô sendo o tempo todo esculachada, né? Julgada. Então, assim, dá uma raiva da minha mãe. Fala, pô, mas minha mãe, meu, é estressada, não dá para se relacionar com essa pessoa, irritada o tempo todo. Então, acho que esses são os pensamentos, assim. Dá uma sensação, assim, de, meu, eu não quero nem falar com essa pessoa, entendeu? Tipo assim, meu, quero sair correndo dessa relação aqui. Então, tem uma coisa de desesperadora, assim, nessa menina, eu acho. Acho que isso que chega em mim, assim, de cara, quando eu leio essa história. E para você, Pedro, como é que é? Como que você acha? Quais são os pensamentos que essa menina que está passando por isso tem aí? Bom, palpite, né? Uhum. Mas me veio aqui uma possibilidade de pensamento que ela deve estar sentindo, né, e tendo, que é assim, não só em relação à mãe, mas em relação ao mundo, né? A menina tem 11 anos e ela é relativamente nova no mundo. E ela deve estar pensando assim, gente, por quê? Por que que eu tenho que fazer isso, sabe? Por que que eu tenho que entrar nessa engrenagem moedora de carne? Por que que eu tenho que entrar nesse ritmo? Esse ritmo, sabe, não tem nada a ver, eu não quero fazer essas coisas que as pessoas estão querendo que eu faça. Então, deve ter uma sensação de, nossa, pessoal, o mundo está me forçando a fazer uma coisa que não é gostosa, né? E muitas vezes essa transição também é um lugar difícil, né? Essa transição de virando adolescente, e aí os compromissos. Então deve ser uma coisa muito difícil, assim, de nossa, minha mãe fica me cobrando isso, eu não aguento mais, ela é uma chata, não quero. Assim, já tô imaginando coisas aqui também, né? Mas vamos supor, porque ela falou assim: é difícil tirar ela da cama às 6h15. Pô, se for 6h15 da manhã, vai cedo pra caramba, né? Então essa menina deve estar assim: ah, meu Deus, pra que acordar esse horário? E se ainda for para ir para a escola, né? Às vezes o fato de ir para a escola às vezes não faz sentido para ela. Então ela deve falar assim, meu, que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? Essa escola é um saco. Ir lá sentar de manhã, eu mal acordei e já tem alguém falando de geografia, matemática, essas coisas todas que não fazem sentido para mim, né? Então, estou imaginando que pode ser que isso tudo esteja passando aí na cabeça dela. E você, Lê? Nossa, assim, a Dani falou, não, porque a gente consegue entrar mais fácil na cabeça da mãe. É engraçado, porque para mim, até hoje, fica muito viva para mim na hora que eu leio isso, a criança que eu fui. E é interessante que o Pedro fez essa viagem pelo esse mundo que está errado. Tipo, é como se o olhar para o mundo que me enche o saco. Mas eu não era essa criança, essa adolescente. Eu era adolescente que olhava para mim e dizia, tem alguma coisa errada comigo. Que dizia, eu não mereço carinho, eu não mereço amor, eu sou uma bosta mesmo, tudo que eu faço é errado, eu sou um peso, eu sou um fardo, eu encho o saco de todo mundo. Minha mãe acordou bem e agora ela está irritada por minha causa, e agora ela vai ter um dia péssimo por minha causa. E a minha sensação de minha falta de noção, e não tem nada que ela faça, eu escuto ela dizendo que não tem nada que ela faça que adianta, que não adianta. Então, assim, eu me sinto um problema. E eu sinto que eu tenho um problema. E isso me deixa profundamente triste, com muita vergonha, com muita culpa e com muita raiva de mim. E aí eu fico com raiva das outras pessoas, às vezes com uma forma de me proteger da minha raiva de mim. Aqui eu já estou entrando em sentimentos. Mas assim,
Mas eu vejo isso, tipo, é muito difícil para mim não me identificar com essa menina nesse lugar de adolescência. Não sei se é isso que passa na menina, tipo, essas são os meus palpites, né? Tipo, a voz da menina nem aparece, a gente escuta só a mãe nesse caso. Mas vem muito forte essa coisa do... Ela é devagar demais, ela é não sei o que demais. E essa sensação de que é errado ser quem eu sou. É errado estar no tempo que eu tô. É errado não me tocar, não escutar. Eu achei lindo que o Thiago falou assim, ele trouxe o exemplo da casa dele. Minha esposa ontem pediu para a filha agilizar o processo e ela foi dançar em frente ao espelho. Olha que falta de noção. E é justamente isso. A sensação que eu tinha como adolescente, como pessoa muito jovem, é que eu era completamente sem noção. E que coisas que eram muito óbvias para as pessoas adultas não eram para mim. E que, portanto, eu tinha um problema. Né? Eu era um problema. E que eu incomodava as pessoas e incomodava as pessoas adultas. Isso atrapalha a vida da minha mãe. A Fabíola trouxe lindamente, isso atrapalha a vida da minha mãe. Né? Minha mãe não me aceita do jeito que eu sou. Tem alguma coisa errada comigo. Ela seria mais feliz se eu não existisse. Todo mundo ia ser mais feliz se eu não existisse. Eu não sei por que eu estou aqui. Né? Esse né, pesado. A sensação de não pertencimento do que como eu sou. Quando minha mãe briga comigo, ela me nota, ela me vê. Também tem. Ah, que lindo, Gisele. Obrigada. Sim. Então a minha sensação de que quando minha mãe está brigando comigo, eu estou sendo vista, né? Eu estou recebendo essa atenção. Também tem isso. Enfim, mas eu vou deixar isso para a Paulinha, esse aspecto. Não, muito interessante. Eu acho que eu tinha notado pouco esse outro lado, porque me pareceu pelo relato da mãe que elas brigam, né? Me pareceu nesse lugar de que elas estão explodindo e brigando uma com a outra, né? Então acho que eu fui mais para esse lado da raiva, né? Da revolta adolescente, né? Desse lugar de, cara, me deixa fazer as coisas do meu jeito, me deixa fazer do jeito que eu prefiro. Eu não quero fazer como você está fazendo, né? Essa coisa, inclusive, de estar se tornando um indivíduo, né? De estar querendo essa individuação, de estar querendo descobrir novas formas e isso leva tempo. Ela não quer só repetir a mãe. Então, se ela vai fazer de um jeito diferente, ela vai fazer mais devagar. Então, como que fica, né, esse lugar forte assim para mim de não querer, eu não quero fazer no seu tempo. Eu não quero fazer desse jeito que você está me mandando. Eu não, né, eu estou realmente, acho que pensando isso, né, desse lugar da filha também por conta do relato da mãe, como se ela não estivesse cooperando, né, como se ela realmente não quisesse, né, como se ela estivesse se recusando meio passivamente assim a ir mais rápido, a fazer do jeito que foi mandada, né? E muito legal também esse lugar que você trouxe, Lê, de tipo assim, de vergonha, né, de tristeza, de não se encaixar e, e ao mesmo tempo fica para mim esses julgamentos de, né, do desespero, o desespero da mãe, a gente falou antes, e agora o desespero da filha, né, de querer fazer diferente, de querer ser livre, me parece uma vontade de liberdade, assim, sabe, e já fui logo para empatia, né? Tá bom, acho que é isso, mais ou menos, né, os pensamentos que talvez venham. E você, Dani? Querem falar mais alguma coisa sobre os pensamentos? Bom, agora a gente vai para empatia, né? Então, como que a gente Isso. pode empatizar A gente com pode essa ouvir, menina? a gente pode só ler aqui um Claro. comentário do Cezão que eu acho muito bom. A opinião dos nossos pais parece que às vezes chega com a opinião do mundo sobre nós. Até na fase adulta, se a gente não desconstruir isso. Muito bacana. E eu acho que esse comentário dele, e eu estou pensando aqui, o quanto que seria interessante também a gente pensar no julgamento de quem está de fora dessa história, né? Porque às vezes até as pessoas de fora julgam a situação. Né? Ah, essa mãe não serve, essa mãe não. Mas outro dia a gente abre esse campo aí, que acho que também seria bem rico a gente fazer essa análise. Hoje aqui a gente só está analisando as duas, né? Mas tem muita coisa por trás de tudo isso aí. Mas vamos lá, gente, quando eu penso na menina, né, em tudo isso que a gente falou aqui,
E aí eu penso assim, nossa, o que que ela está sentindo, né? E do que ela está sentindo falta, do que ela está precisando nessa história. O que me vem muito forte, que até escapou aí já nas nossas falas, é a falta, assim, acho que ela está sentindo falta de escolha, né? De tipo, de liberdade, de estar livre, de não estar em cima dessa pressão, né? Que a mãe joga em cima dela. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente, quando é mãe, a criança, né, nasce diferente da gente. E aí, ali até acho que alguém comentou assim, nossa, me dá uma sensação assim de que essa menina deve pensar, ah, eu não sou igual a essa mãe, né? Eu não sou igual a ela, eu sou diferente, e talvez tenha uma sensação de falta de pertencimento, de aceitação, de como ela, né? Ela deve falar assim, nossa, minha mãe não gosta de mim. Então tem uma coisa de ser querida, de ser amada, de pertencer, de ser igual à mãe dela, né? Porque em algum lugar pode ser que ela queira ser igual à mãe. Às vezes não, né? Mas então tem tudo isso por trás, assim, que mais? Para mim tem pode ter por trás de tudo isso uma angústia muito grande, né? Porque ela está ali fazendo uma coisa contra a vontade dela. Ela está sendo obrigada a fazer alguma coisa. Toda vez que a gente é obrigada a fazer alguma coisa, é uma sensação assim de angústia, de talvez tristeza dessa desconexão com a mãe, né? Quando ela todo dia passar por aquela, né, um estresse, assim, um peso, nossa, a vida podia ser mais leve, talvez ela esteja sentindo falta de leveza, de tranquilidade, de espaço, né? De ter, acho que até de privacidade, assim, sabe? De dela decidir as coisas. Acho que tá muito conectada com isso para mim, assim. O que mais que eu vi aqui? Acho que é isso. E assim, eu acho que no fundo, tem um desejo, tanto da filha, talvez, quanto da mãe, de construir uma relação saudável, né? De ter uma coisa mais leve ali no dia a dia delas. E eu acho impressionante que quando a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai percebendo que tanto a necessidade da mãe quanto os sentimentos às vezes se misturam. É muito interessante, né? Quando a gente estava fazendo esse exercício olhando para a mãe, a gente falou de tristeza, a gente falou de raiva, falou de, né? E são os mesmos sentimentos. Eu acho muito legal, porque quando a gente faz esse exercício, a gente acaba conectando sentimentos, que é um pouco do que a comunicação não violenta fala, né? Quando a gente estuda a comunicação não violenta, uma das coisas que a gente fala é, quando a gente vai investigar necessidades e sentimentos, o que a gente encontra? A gente encontra a nossa humanidade compartilhada, é onde a gente vai conseguir, de fato, se conectar. Então, por isso que é tão importante fazer esse exercício que a gente está fazendo aqui agora. E você, Pedro? Quais são qual a empatia que você vê aí, olhando para essa menina de 11 anos? Ah, essa filha, eu imagino que ela deva estar de saco cheio. Deva estar querendo assim, eu só quero aquela pessoa que grita em casa, eu só quero, me deixa em paz, eu só quero ficar em paz. Então, imagino que ela deva estar irritada, assim. Se ela falou essa coisa de. Se ela pede desculpa por não ser perfeita, do ponto de vista não da ironia, mas do. Se ela realmente pede desculpa por não ser perfeita, é bem possível que ela esteja se sentindo bem culpada também, né? De não estar fazendo as coisas que a mãe gostaria que ela fizesse, assim. Talvez ela esteja bem triste, assim, com essa situação. Agora, talvez ela esteja bem irritada também e querendo só paz e só, assim, sentindo até essa situação como uma falta de respeito, assim, né? Como uma, poxa, só queria poder respeitar o meu próprio ritmo, assim, né? Acho que é isso que me vem por agora. E você, Lê? Para mim, assim, uma coisa que me vem né, acho que o mais forte é essa coisa da aceitação.
e do pertencimento, de se sentir estranha e de sentir que a sua existência não é válida como ela é. Você querer muito isso. Na verdade, quando a gente é adolescente, a gente não quer isso, a gente quer mudar, né? A gente queria muito poder ser outra pessoa, bater uma varinha de condão e ser outra pessoa, mas não é assim que as coisas funcionam. O Tiago falou assim, como a gente queria mais leveza, né? Leveza, uma existência mais leve. E aí eu fico me perguntando, quando eu olho essas situações, será que a gente realmente pensa que essa pessoa tão jovem não quer leveza, não quer paz? É, né? Acho que eu lembro dessa sensação em mim quando criança. E se eu pudesse tirar um pedaço meu para fazer mais fácil, eu tiraria. Mas eu não era possível. Sabe? Não é uma coisa que eu tinha como tocar e puxar e tirar de mim. Era como se eu não tivesse escolha. Então acho que assim, a maior sensação, essa coisa de ser como eu sou, tal. Talvez em um outro momento de adolescência, que a gente está falando de uma pessoa de 11 anos, e sim, tipo assim, eu vejo, né, tipo, a rebeldia e tal, crescendo até o momento em que você fala, não, espera, mudem vocês, não eu. Por que eu não tenho direito de existir? Mas num primeiro momento, em que você já está fazendo essa transição, ainda fica essa dor muito grande desse descompasso entre o mundo e a gente, e uma sensação de que a gente não é digna de amor do jeito que a gente é. E uma vontade grande de se adequar e uma frustração muito grande de não conseguir. Até que chega um ponto em que a gente fala, sabe o quê? Então dane-se. Porque tentar é muito ruim quando a gente não consegue. Quando a gente tenta e falha, é muito frustrante. Então é mais fácil eu dizer que eu nem queria mesmo. Tô nem aí, problema seu, né? E, e parece que eu nem estou tentando. Porque, na verdade, não é que eu não estou tentando, é que eu não tenho mais disponibilidade emocional para lidar com a frustração de tentar e não conseguir ser perfeito. Porque eu acho que assim, a gente vive repetindo, ninguém é perfeito, tá tudo bem não ser perfeito, mas eu não conheço um ser humano que não gostaria de ser lá no fundinho, bem, bem, bem perfeito. De ser bem, bem, bem amado por todos os outros seres humanos da face da Terra. E isso não é fútil, é uma questão de sobrevivência. Amor é vida. Carinho e atenção são o que garantem a nossa sobrevivência. Cuidado, comida, segurança, as pessoas não vão te machucar, enfim, mil coisas. Paulinha? Acho que para mim ficou bem forte essa parte do espaço mesmo, né? Dessa questão de uma certa validação, de ser considerada na forma que as coisas são definidas. Parece que ela gostaria realmente de co-criar uma rotina diferente, de que ela tivesse mais voz ali em como que as coisas estão sendo feitas, para não passar o caminhão em cima dela. Toda vez está o caminhão aqui passando em cima de mim, estou sendo atropelada pelos seus horários, pelos seus compromissos, pelo que você acha que eu tenho que fazer. Aí não só a mãe, né? Mas sim, o mundo também, né? E aí de se sentir que o espaço dela está sendo respeitado, de sentir que, de se sentir ouvida e vista dentro das situações e não só obrigada a agir como deveria, né? Que é essa ideia de perfeição. Então, nossa, e aí fica uma coisa que não é exatamente empatia, mas que eu acho que eu queria trazer, né? De que adolescentes e crianças precisam de mais sono do que 8 horas por dia. E de 22 às 6h15. É tipo assim, apertado, né, cara? Apertado. Tinha que ter mais tempo para essa criança dormir, né? Então, que difícil que deve ser realmente. Deve estar sendo excruciante, inclusive. E fico imaginando
se essa falta de sono também não traz mais estresse e irritação para essa menina. Se esse sono, né, essa dificuldade de dormir nesse horário e acordar tão cedo não está trazendo mais desconforto e irritação para a situação. Imaginando que ela deva estar se sentindo muito cansada também, exausta. Não só emocionalmente, né, que nem já viemos falando esse tempo todo da live, mas também fisicamente, talvez, um palpite, né? É isso, minha gente, 19h32. Como é que estamos? Vamos fazer nossas finalizações. Isso, agora a gente pode fazer as nossas considerações finais, aproveitando para trazer soluções nossas, né? Quer dizer, a gente não conhece nenhuma pessoa nem a outra, mas a gente tem, assim, a gente pode trazer os nossos palpites aqui, dos nossos band-aids, né? Possíveis curativos para a situação. Então, enfim. Dani, Vamos quer lá, começar? então? Vou. Eu acho que eu queria começar só falando um pouquinho do porquê que a gente faz tudo isso nessa live, né? Porque é o seguinte, o que que acontece? Quando a relação chega nesse ponto, que chegou essa situação que a mãe relatou, a gente percebe o quanto de estresse, o quanto que essas pessoas, né, tanto a mãe quanto a filha, estão num lugar meio sem saída. Então, quando a gente faz esse olhar, a gente faz um exercício empático, olhando tanto para a mãe quanto para a menina nessa situação, a esperança que a gente tem, né, a gente que trabalha com a comunicação não violenta, é que esses olhares se ampliem e que a gente humanize essa relação. Então, as duas, elas vão ter mais chances de conexão se elas conseguirem enxergar essa humanidade que a gente trouxe aqui para cada lado da situação. Então, essa live, ela é uma tentativa, depois vocês contem para a gente aí se a gente está conseguindo fazer isso, de trazer um caso real, então é de colocar a comunicação não violenta na prática, né? Porque às vezes a gente escuta a teoria da CNV, a gente vai ouvir vídeos, a gente lê os livros, a gente faz um monte de coisa que é teórica, que é de uma coisa ali que está longe de mim. E aí, como a gente gosta muito de trazer a prática no nosso dia a dia, explicar para as pessoas como que a gente pratica a comunicação não violenta, como coloca isso no nosso dia a dia. É pegando as nossas situações e levando elas para fazer prática, que é uma delas, uma das práticas é essa que a gente faz aqui, que é da escuta empática. Então, vamos supor, se eu sou essa mãe, o que que eu posso fazer na prática? Ouvir essa live, a outra situação. Ter um par empático, que é o quê? Eu vou lá, conto essa história para a pessoa, que é o meu par empático, ela vai me devolver empatia, vai me oferecer empatia, que é o exercício que a gente fez aqui. E aí, todas essas falas que a gente fez nas fases da empatia podem ser usadas, se vocês quiserem, para ter uma conversa mais humanizada com a outra pessoa. E quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade ali na mesa, a gente tem uma chance muito maior de conectar com aquela pessoa antes de resolver o problema. Porque muitas vezes, quando a gente está sobrecarregado, o que que acontece? A gente já sai fazendo, sai falando, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Ah, eu vou colocar um despertador para a menina. Ah, eu vou fazer alguma outra coisa. Então, assim, a gente fica cheio de ideias para resolver, mas a gente não trabalha esse músculo da conexão, a gente não conecta com o outro. E sem a conexão, a gente não consegue resolver. Porque a gente pode até resolver temporariamente, mas sem conexão, a coisa vai voltar a estaca zero de novo. E aí volta nesse rebuliço todo. Então, tudo isso que a gente faz aqui é uma tentativa da gente criar relações saudáveis entre as pessoas, da gente mudar essa lógica que a gente aprendeu e que a gente repete sem querer automaticamente. A gente liga o piloto automático porque a gente não tem outra opção, a gente não sabe fazer de outro jeito. Então, tudo que a gente faz aqui, o nosso trabalho, é para isso. É para a gente criar relações saudáveis, para a gente encontrar caminhos diferentes daqueles que a gente aprendeu. E existem caminhos, a CNV dá várias dicas aí. Estou dando uma delas e vou passar para o Pedro. Quais são as suas considerações finais, Pedro? O que
você quer contar e passar para as pessoas agora no finalzinho? Tava pensando, é muito difícil palpitar a distância, né? E com o pouco de informação que a gente tem sobre a situação, assim, mas acho que você já trouxe coisas bem legais. Eu fiquei pensando que antes de eu falar de pequenas coisinhas que poderiam tentar, elas poderiam tentar fazer, acho que às vezes até você contratar alguém para ajudar nessa mediação entre mãe e filha, você trazer alguém de fora para ajudar nesse diálogo, muitas vezes é legal, porque quando a gente chega num grau de desgaste de relação assim que só briga, é só explosão, é só discussão, é muito difícil fazer esse processo todo, né? Assim, com poucas ferramentas. Então, às vezes, alguém de fora pode ajudar também a estabelecer esse diálogo, né? A tentar pensar em outras soluções que essas pessoas não estão conseguindo ver, né? A gente está fazendo um vapt-vupt aqui, mas às vezes uma pessoa com um pouco mais de aprofundamento ali no caso pode ajudar. Fiquei pensando também se essa mãe tivesse se sentindo sobrecarregada, puxa, será que ela conseguiria pedir ou arranjar mais apoio, né? Mais ajuda, pessoas para ajudar ela a se sobrecarregar? Será que isso seria possível, né? E muitas vezes a pessoa que está sobrecarregada, ela pensa assim, não, mas não tem solução. Não, ninguém pode me ajudar. São coisas que eu tenho que fazer. Então, acho que também um passo seria pensar assim, quais são as coisas que você acha que são obrigatórias e que você acredita que são obrigatórias e talvez não sejam. Ah, não, mas isso daqui eu tenho que fazer. Tem que ser desse jeito. Será que tem? Então, essa é uma reflexão que muitas vezes ajuda a gente desapegar de certas coisas que a gente acredita que tem que ser obrigatórias, tem que funcionar daquele jeito, a gente tem que dar conta, né? E porque isso também é muito difícil. Mesmo a questão do acordar às 6h15 da menina, por que ela tem que acordar às 6h15? Ah, não, porque ela tem que ir para a escola. Por que ela tem que ir para a escola? Não, porque ela tem que ter uma educação XY. Mas por que tem que ser assim? Será que tem algum outro caminho? Será que tem alguma outra escola? Será que dá para mudar para uma escola que começa mais tarde, de casa para mais perto da escola? Ou será que precisa ir para a escola, não pode fazer outra coisa? Será que não dá para mudar a escola para de tarde? Sei lá. Né? A gente está pensando... o que acontece? Quando a gente tem um desafio e a gente não vê solução, muitas vezes um caminho que pode ajudar é a gente dar uns passos para trás e pensar. O que eu posso recalcular de rotas aqui, né? Existem vários aspectos que podem ser recalculados. E aí a gente vai fazendo esse balanço geral. Mas se eu não quiser desapegar de nada e quiser que a situação seja do jeito que eu quero, minha expectativa vai estar muito rígida. Isso daí vai ser muito difícil, né? Então, se essa mãe e essa filha esperam ver algum tipo de mudança, elas vão precisar desapegar de certos caminhos que elas querem que sejam daquele jeito, né? E acho que é isso por enquanto. E você, Lê? Eu acho que assim, minha primeira dica é, dentro da comunicação não violenta, né? É muito difícil, a gente sabe que é difícil a gente se conectar com outra pessoa enquanto a gente não consegue olhar para ela como pessoa. E ajuda a olhar para ela como pessoa quando a gente consegue olhar para a gente como pessoa. Então, perceber a nossa irritação, perceber o que está acontecendo na gente, ajuda a gente a abrir espaço para olhar para essa menina na nossa frente e ver uma menina. Não ver a inimiga, a pessoa que está atrapalhando tudo. Porque se a gente se conectar com o que a gente quer no nosso coração como mãe, a gente não quer que essa pessoa se sinta assim, que ela está atrapalhando tudo. Pelo contrário. Então, assim, se conectar com o nosso amor por essa pessoa pode ajudar a gente
a conversar mais fácil, né? A gente está falando de uma filha aqui. Então, se conectar com a presença dessa pessoa na nossa vida e o quanto isso nutre a gente, o quanto isso foi importante pra gente, o quanto, sabe? E isso, eu sei que isso não é fácil de fazer, não é mágico, não é nada disso, essas coisas idealizadas, maternidade. Tem hora que você toma no pescoço, mas existe uma parte de você que lembra o quanto essa pessoa é amada, lá dentro. Então, olha pra você, pra sua raiva, pra sua vontade de pegar pelo pescoço, respire. Entende o que está acontecendo com você. Do que você está precisando. O que está faltando ali. Né? Não é que ela fizesse isso. Não, o que eu queria? Eu queria facilidade, eu queria leveza, eu queria tranquilidade, eu queria cooperação, eu queria conexão. Percebe que na hora que você vai para esse lugar mais profundo, você imediatamente já dá uma respirada. E aí na hora que você vai conversar com essa pessoa, você consegue olhar para essas coisas dentro dela também. Você vai ver que não é que ela quer atrapalhar a sua vida. Ela quer viver a dela. Não é que ela não liga para o seu tempo. É que ela está no dela. E ela não tem a mesma capacidade que você de cotejar o tempo dela com outras pessoas, porque ela está aprendendo a fazer isso. Ela está aprendendo a fazer isso com você. É até irônico, né, que a gente tenta às vezes ensinar crianças e adolescentes a levarem outras pessoas em consideração de um jeito que nem sempre leva em consideração elas e o que elas estão sentindo e pensando. Porque é o que a gente aprendeu a fazer, é o que a gente sempre aprende. A gente vive numa sociedade que é o que a gente chama de adultista. É uma sociedade que parte do princípio de que pessoas não adultas são menos pessoas. As vontades delas são menos importantes. As opiniões delas são menos relevantes. E por aí vai. E a gente encontra o resultado disso no nosso jeito de lidar com as nossas crianças, mesmo quando a gente quer se conectar com elas. Existe uma parte nossa que, no fundo, acha que aquilo que a gente quer e sente é mais relevante que o que elas querem e sentem, essas crianças. Então, acho muito importante isso, sabe? Se abrir para conversar com essa pessoa, mas conversar de verdade, não conversar para te convencer, para te explicar o que eu quero e por que o que eu quero é importante. Mas realmente buscar soluções conjuntas que sejam conjuntas, escutar a opinião, porque é incrível quantas vezes você se abre para escutar uma pessoa mais jovem e essa pessoa apresenta uma solução que você não tinha pensado. Né? O Alf Con, que é um educador, ele tinha exatamente esse problema com uma filha, e aí diz que eles sentaram e falaram, meu, o que a gente pode? Vamos pensar junto, vai, o que a gente faz? E aí a menina falou assim, e se eu for dormir com a roupa da escola? E ele fez, porque pra ele na cabeça isso é errado, não se faz, não pode. Mas por que isso é errado? Por que não pode? Vai ficar amassado, tá? Mas isso é uma questão dela, pra ela. E aí a menina começou a dormir com a roupa do colégio. E no dia seguinte, pronto. Acabou. Resolveu o problema. Resolveu o problema com uma solução dela. E pronto. Sabe? Então, assim, pode parecer uma solução boba. Isso para ela é prático. Por que a gente tem que falar não para aquilo que vem da criança que resolve o problema, às vezes, de um jeito que para ela tá ótimo e para a gente também? Por que as coisas têm que ser do nosso jeito? Elas não precisam ser do nosso jeito. Essa é a resposta. A gente pode se abrir para escutar o jeito de outras pessoas, especialmente quando são pessoas que estão envolvidas na solução, que estão impactadas diretamente por aquilo que a gente está fazendo. E isso eu quero fazer uma apreciação dessa mãe, de todos os pais e mães do mundo. A gente está tentando fazer as coisas funcionarem o tempo inteiro. A gente está tentando dar conta o tempo inteiro. A gente está tentando fechar a conta no final do mês, botar comida na mesa e ir trabalhar. E de alguma forma conseguir casar todos os horários de todas as pessoas da casa com todas as coisas que a gente precisa fazer para isso acontecer. E isso é injusto. Isso bota um peso injusto na nossa relação. É aquilo que eu falei lá no começo, é como se nessa relação de uma mãe e de uma menina, elas tivessem que resolver uma coisa que na verdade chega delas do mundo, do capitalismo, do machismo, do adultismo. E vai chegar nessa relação. Elas não vão, né? Mas o que a gente pode fazer aqui para a gente se olhar e para a gente se ajudar e se apoiar? Como parceiras, né? E não como adversários, mas como gente que, olha, o mundo tem essa estrutura, o que a gente pode fazer aqui para a gente cuidar disso aqui, entre a gente, né? E acho diga. Eu ia pegar a bola aqui porque tá rolando um negócio tão legal aqui no chat, eu queria comentar, eu sei que já está no horário,
Mas só fazer rapidinho o comentário aqui. A Fabíola perguntou, né? Talvez se colocar vulnerável, falar das necessidades, é isso? Exatamente isso, Fabíola. Esse exercício de empatizar que a gente faz durante a live é exatamente para a gente chegar nesse lugar, de mostrar nossa vulnerabilidade na hora que a gente vai conversar com as pessoas. E o Cezão Arte aqui colocou assim, ó, outro dia perdi a paciência com meu filho de 8 anos e ele disse, pai, você está sendo escroto. E foi muito legal ele ter expressado isso, porque na hora isso me colocou os pés no chão. Gente, eu adorei isso, porque muitas vezes quando uma criança fala isso, o adulto já considera isso como um xingar, né? Ele está me desrespeitando. E eu achei muito legal porque o Cezão ele deve ser da CNV, né? Porque ele já entendeu o que é, né? Eu conheço ele, acho, inclusive, da Casa da Lei. E é muito legal que quando a gente consegue entender o que está por trás desse julgamento que o filho dele trouxe, e ele consegue, né, colocar os pés no chão e mudar essa chave, gente, isso é valioso demais numa relação. Aliás, é isso que eu acho que as pessoas estão buscando, né? Relações mais leves. Então, não entender que aquilo que aquela criança está falando é um xingamento, é um desrespeito, e se entender que é alguém que está gritando por socorro é fundamental para a gente construir relações mais leves e saudáveis. E aí a Fabíola comentou de novo aqui, né? Para mim está muito difícil me ajudar a fazer me ajuda a fazer É, melhor. Vamos essas pensar uma. Ah, já falas foi? de vulnerabilidade. Não, Tá. a fala de vulnerabilidade para criança, né? Você falar para criança, para mim tá difícil, Ah, né? Eu não sei o que fazer. legal. Você pode me ajudar a encontrar algum jeito? Né? Então, que Boa. chama a criança para fazer junto, Que é né? uma Ela deixa de ser alguém sobre quem você age e passa a ser alguém que é sua parceira. é aquela coisa de ajuda a me ajudar, né? Também. Muito legal. Obrigada aí, gente. Adorei as contribuições. A Tânia está gostando aqui dos comentários. Então vamos, que a gente já passou do tempo, né? É, só ver se a Paula quer falar É. alguma coisa. Paula? Acho que já foi bem abrangente a fala de vocês. Eu ia trazer exatamente isso, esse lugar de cooperação, de conexão daquilo que a gente tem que fazer juntas e não uma ideia mais hierárquica, né? Da mãe obrigando a filha. Não, a gente precisa juntas dar conta disso. Como é que você imagina que pode ser melhor, já que não está bom para nós duas? Como é que a gente pode. Acho que isso é uma dica valiosa, né? Essa ideia de você pausar fora do dia a dia, fora do momento que você tem que sair correndo com a criança, principalmente nessa ideia da mãe, né? De tomar essa consciência, não, a gente precisa sentar para conversar, fora do horário que ela precisa ir para a escola, fora do horário que né, tá o momento de correria, parar e falar, vem cá, vamos sentar junta e vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Porque resolver no meio do turbilhão não funciona, é muito mais difícil, tem muita emoção em jogo, fica tudo mais conturbado, é mais difícil você ter criatividade, porque é isso, pensar soluções, é criatividade. Então, você ter criatividade na pressão, não dá, não sai, né? Parece que fica tudo enevoado, né? Parece que fica tudo impossível de ver de outra forma. Então, acho que essa ideia da pausa pode também ser uma boa ideia. Então, vamos nós? Avisos? Quem gostaria de. Acho que é só avisar que Já que nós. quem quiser contribuir com essa live aqui, tem um formulário, chama a gente no privado, a gente manda para você, e aí você pode mandar o seu caso real anônimo, anonimamente, né? A gente não vai ficar falando seu nome, seu nome, né? Você manda para a gente e a gente traz aqui para a gente desfiar na nossa live de caso real. E na quinta-feira, às 18h30, a gente tem mais uma live, aí num formato diferente, com um tema que a gente discute aqui para vocês. E falar Muito que essa live é grata, uma gente. novidade, né? Que, na verdade, começamos uma live às segundas-feiras, agora, 6h30
9h30 durante esse mês de maio aí para quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E quem quiser também estar no grupo na lista de transmissão para receber as notificações, com certeza, tá no link da bio também, quem quiser acompanhar aí as lives e o que a gente está fazendo por aí. E grata pela participação, gente. É muito bom quando vocês interagem com a gente, né? Então isso fica gostoso de ter também, né? Que essa interação é super gostosa, super válida. Muito grata. Adeus. Valeu. Obrigada.